Desde domingo, Deus está falando comigo sobre diagnóstico. Domingo ainda nós tivemos a festividade da igreja lá no sítio. E pela manhã começou a chover, né? E dentro do meu coração disse, puxa vida, Deus, tantos dias para chover, né? Vai chover justo hoje. E dentro talvez da minha vaidade eu falei, bom, acho que eu vou orar para que venha o sol, né? Aí Deus falou, não, eu tenho algo para falar com você hoje. E o Senhor foi ministrando no meu coração sobre o diagnóstico. Aquilo que nós olhamos e às vezes nós pensamos que não pode mudar, mas Deus muda. Aquilo que nós achamos que não tem jeito aos nossos olhos, mas pelo poder de Deus tudo pode ser mudado. E aquele dia foi mudando, e à tarde tivemos um dia maravilhoso, sol. Quem não foi perdeu, né? Quem fez um diagnóstico errado do dia, ao acordar de manhã disse, vai chover o dia inteiro, né? E não choveu o dia inteiro. Nós aproveitamos o dia, a noite foi maravilhosa, foi uma grande bênção. Amém? Amém. Quem esteve lá, comeu melhor. E quem não esteve, outra vez faça um diagnóstico diferente. Creia que Deus pode mudar toda e qualquer situação. Amém? Podeis tomar assento. Eu vou ler uma passagem apenas para a introdução da mensagem que está em Levítico, capítulo 14, no versículo 33. A lei acerca da lepra numa casa. Falou mais o Senhor a Moisés e Arão dizendo, quando tiverdes entrado na terra de Canaã, que vos eis de dar por possessão, e eu enviar a praga da lepra a alguma casa da terra da vossa possessão, então virá aquele de quem for a casa, e o fará saber o sacerdote dizendo, parece-me que há como praga em minha casa. E o sacerdote ordenará que despejem a casa, antes que venha o sacerdote para examinar a praga, para que tudo que está na casa não seja contaminado. Depois virá o sacerdote para examinar a casa. Diga, o sacerdote deve examinar. Quantos são sacerdotes? Sacerdotisas? Diga, a minha função é examinar antes de fazer. Então, o diagnóstico é o conhecimento ou determinação de uma doença pela observação dos seus sintomas, conjunto dos sintomas em que se funda esta determinação. Então, o que é um diagnóstico? É o estudo. Pelos sintomas, nós vamos examinar e olhar e tirar uma conclusão daquilo que está acontecendo. Quando Deus dá essa ordem a Moisés, Ele fala que quando estiver na sua casa e houver ali uma praga da lepra, e a lepra nós sabemos que na Bíblia representa pecado. Então quando houver a praga do pecado na sua casa, você deverá chamar o sacerdote e ele vai examinar. Ele vai colocar tudo à parte para que não se contamine. E ali ele vai fazer algumas determinações. E na nossa vida, é exatamente isso que acontece. Essa semana, Deus falou muito sobre o diagnóstico, de olhar. E esses dias eu fui a um velório de uma pessoa, uma mulher de 43 anos. 13 anos atrás, o médico errou no seu diagnóstico. Ela tinha uma forte dores nas costas. E ela procurou o médico. E o primeiro diagnóstico do médico é que ela tinha problema na coluna. E durante 12 anos, entrando para 13 anos, ela foi tratada com problema na coluna. Até que chegou em um determinado momento que ela não aguentava mais de dores, procurou outro médico, e o médico descobriu que ela tinha um problema grave no pulmão, e que ela não tinha mais pulmão. Foi necessário fazer várias cirurgias, e o médico disse ao marido dela, olha, se descobriu muito tarde a doença da sua esposa, e mesmo que você tivesse agora um caminhão de dólares, não dá para reverter, por causa do diagnóstico errado. E aquela mulher veio a falecer esses dias, eu estive no seu velório, e Deus falou muito ao meu coração sobre diagnóstico. E algo que Deus tem falado ao meu coração, como nós lidamos com a presença de Deus, trará bênção ou trará maldição. Como nós entendemos
a presença de Deus, como buscamos a presença de Deus, a situação pode trazer cura, pode trazer libertação, pode trazer prosperidade. Como nós diagnosticamos os nossos problemas da nossa alma, ou nós teremos cura, ou chegará um momento que podemos não ter mais saída para a situação, que podemos não ter mais uma oportunidade para uma mudança. Deus nos deu a palavra que este ano seria o ano da presença de Deus. Uma pessoa me procurou e disse: olha, pastor, eu vou falar algo muito sério para você. Eu não acredito muito que este ano é o ano da presença de Deus, não. Né? E eu respondi para ele: muitas pessoas têm cura na presença de Deus, mas muitas pessoas morrem na presença de Deus. Tudo depende como você responde ao diagnóstico, como você responde aquilo que Deus está falando a você, como você responde aquilo que Deus está propondo para você. Jesus mesmo, ele dá 2 exemplos de diagnósticos. Comparando a igreja a uma árvore, ele diz: olha, o ramo, o galho que não dá fruto, corta e lança fora. E às vezes nós não fazemos isso. Nós mantemos aquele galho, ou aquela situação que não dá bons frutos na nossa vida. Mas Jesus, ele diz: o galho que não dá frutos, corta e lança fora, para que a árvore possa dar mais frutos. Em outro momento ele faz um outro diagnóstico e diz: chegou o jardineiro diante da árvore e viu que não havia frutos. Aí o jardineiro chega para o seu senhor e diz: me dá mais um ano, porque eu vou adubar esta árvore, eu vou tratar desta árvore, e no ano seguinte, se não houver fruto, nós arrancaremos fora. Mas me dá uma oportunidade. São 2 diagnósticos. Um que deve ser cortado e o outro que deve ser esperado mais um tempo, adubar, acreditar, investir, para que aquela árvore possa dar mais frutos. Diga: Deus não faz nada sem usar os seus profetas. Deus nunca quer o nosso pior. Deus não se alegra na nossa situação de derrota. E nós vamos ler algo sobre o profeta Eli. 1 Samuel capítulo 2. Deus dá uma ordem sobre a casa do profeta Eli. No versículo 27. E veio o homem de Deus a Eli e disse-lhe: assim diz o Senhor: não me manifestei na verdade à casa do teu pai, estando os israelitas ainda no Egito, na casa de Faraó? Eu o escolhi dentre todas as tribos de Israel para o sacerdote, para oferecer o meu altar, para acender o incenso e para trazer o éfode perante a mim. Dei à casa do teu pai todas as ofertas queimadas dos filhos de Israel, porque dás coices contra o sacrifício e contra a minha oferta de manjares que ordenei na minha morada, e honras a teus filhos mais do que a mim, para vos engordardes do principal de toda oferta do meu povo de Israel. Portanto, diz o Senhor Deus de Israel: na verdade tinha dito eu que a tua casa e a casa do teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém agora, diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque os que me honram, honrarei, porém os que me desprezam, serão desprezados. E ele teria tudo para mudar essa situação. Deveria chamar os seus filhos, ensinar os seus filhos, deveria mudar a situação da sua casa, porque Deus não queria romper com a sua palavra. Deus não queria quebrar a sua aliança com a casa de Eli. Deus enviou o profeta para que houvesse mudança. Diga: Deus envia os profetas para que haja mudança. E não houve ali uma mudança, não houve ali algo que mudasse na casa de Eli. E o povo de Israel, ele entra em guerra. Ele começa uma guerra contra os filisteus, no capítulo 4. E veio a palavra dos
E veio a palavra de Samuel a todo Israel. Israel saiu ao encontro, à peleja aos filisteus, e se acampou junto a Ebenezer, e os filisteus se acamparam junto a Éfrata. E os filisteus se dispuseram em ordem de batalha para sair do encontro a Israel. Estendendo-se a peleja, Israel foi ferido diante dos filisteus, porque feriram na batalha no campo uns 4.000 homens. E tornando o povo ao arraial, disseram os anciões de Israel: por que nos feriu o Senhor hoje diante dos filisteus? Esta foi a pergunta que o exército de Israel fez. E aqui nós temos um diagnóstico errado. Diga: o diagnóstico errado nos leva à derrota. Deus usou o profeta para chegar diante de Eli e dizer: olha, a tua casa foi pesada em balança, e a balança está contra você. Ou você muda a sua casa, ou você muda a sua vida, ou senão os seus filhos não envelhecerão, ou senão a tua casa não terá mais honra. Eu vou retirar o sacerdócio da sua casa. E não entendendo isso, continuaram de qualquer jeito, e perderam as batalhas, e perderam essa batalha, e voltaram. E os anciões fazem aqui um diagnóstico errado. E tornando o povo ao arraial, disseram os anciões de Israel: por que nos feriu o Senhor hoje diante dos filisteus? Tragamos de Siló a arca do concerto, e venha no meio de nós, para que nos livre das mãos dos nossos inimigos. Diga: a presença de Deus não é amuleto de sorte. O povo aqui pensou que a arca do concerto era um amuleto de sorte. Esta arca que está aqui é um simbolismo da presença de Deus, não é um amuleto de sorte. Muitas pessoas pensam que o óleo da unção é um amuleto de sorte. Não querem mudar a sua vida, não querem mudar a sua casa, não querem mudar as suas atitudes, mas pensam que por passar o óleo na cabeça, tudo vai mudar. Não. Diga: são mudanças de princípios. Deus, Ele não se apresenta como um Deus de amuleto. E aqui os anciões deram um diagnóstico errado. Os anciões deveriam falar: Israel, nós estamos contra a palavra de Deus. Nós estamos prostituindo. Nós estamos indo por um caminho errado. O nosso sacerdote precisa de conserto. Precisamos mudança. Então o diagnóstico errado leva a eles usarem a arca do concerto como se fosse um amuleto. E carregaram a arca para a guerra. E ali perderam a guerra e tiraram a arca do concerto. Os filisteus levaram a arca do concerto junto consigo. E veio a notícia ao sacerdote Eli. E chegou alguém que fugiu da guerra, que conseguiu chegar cheio de terra, com as roupas rasgadas, e chegou diante do sacerdote Eli e trouxe a notícia: a arca foi levada e os seus filhos foram mortos. E o sacerdote ali, ele recebe aquela notícia, estava sentado numa cadeira, e ali mesmo ele cai e quebra o pescoço e morre. A sua nora entra num trabalho de parto e começa a dar à luz. Mas ao mesmo tempo que ela está dando à luz, ela começa a perder a vida, começa a morrer naquele trabalho de parto. E ela tem um menino chamado Icabô. Ela deu um nome ao menino, Icabô. E o significado desta criança, deste nome é: foi-se a glória de Israel. Diga: por causa do diagnóstico errado. Podemos perder a glória, podemos perder a proteção de Deus, por causa de um diagnóstico errado. Nós podemos ir para uma situação de derrota, quando nós não entendemos os sintomas que nós estamos vivendo, quando nós não compreendemos as dores que nós estamos sentindo, nós podemos ir para uma situação de derrota. Quando nós não entendemos que as contendas que há no nosso meio são influência da carne ou do diabo. Quando nós não entendemos que a mentira que nós ouvimos ou falamos há uma influência do pai da mentira.
chamado Satanás. Quando nós não entendemos que se no nosso meio, se na nossa casa, há roubo, prostituição, adultério, nós estamos indo por um caminho ruim, um caminho de morte. A palavra de Deus diz: não se engane, o salário do pecado é a morte. Se há esse diagnóstico, se nós podemos ver manifestado esses sintomas em nossa vida, nós temos que saber que nós estamos indo por um caminho de destruição. Se há mentira na nossa boca, se há contendas, se há prostituição, se há adultério, nós temos que saber que nós estamos vivendo uns sintomas de uma doença chamada pecado. Nós temos que examinar e saber: isso tem na minha vida? Esses sintomas estão se mostrando na minha vida? Eu estou aceitando essas coisas como se fossem verdadeiras para mim? A palavra de Deus em Apocalipse diz: tem nome de vivo, mas está morto. Tem nome de vivo, mas está morto. Quando fala do sacerdote Eli, diz que ele já tinha perdido a visão, e a palavra de Deus nos seus dias era preciosa demais, porque faltava. Ele já tinha nome de vivo, mas já estava vivendo os sintomas da morte. E há muitas pessoas hoje dentro da igreja que tem nome de vivo, mas está vivendo os sintomas da morte. Tem mentira nos seus lábios, tem contenda na sua vida, tem roubo, tem prostituição, tem adultério, e não entende que tudo isso é um sintoma de alguém que está morrendo. Se nós não olharmos as coisas com o diagnóstico certo, nós vamos achar que Deus está contra nós. Nós vamos achar que Deus se voltou contra nós. O povo de Israel, muitas vezes ele fez um diagnóstico errado da situação. Muitas vezes ele olhou as coisas como se Deus o tivesse abandonado, como se Deus estivesse largado eles de lado. Mas a palavra sempre nos diz que não foi Deus que nos abandonou, mas sim nós que saímos da presença de Deus. Nós que deixamos de servir a Deus, nós que deixamos de buscar a Deus, nós que deixamos de entender que Deus quer o melhor para a nossa vida. Quando Deus levanta os seus profetas, é para a cura, é para a libertação, é para o arrependimento. Quando Deus enviou João Batista, ele veio com uma palavra dura dizendo: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira de Deus? Ele não veio trazer a morte, ele veio trazer a vida. Por 400 anos, Deus não usa profetas, até que envia João Batista, dizendo: mudança, convertei-vos, arrependei-vos. Então, quando nós fazemos um diagnóstico daquilo que nós estamos vivendo, nós podemos colocar a culpa em muitas pessoas. Mas no mundo espiritual, eu sou responsável pela minha vida. Diga: no mundo espiritual, eu sou responsável pela minha vida. Eu decido. Quando eu pergunto: há sacerdote aqui, há sacerdotisa, há sacerdote aqui nesse lugar? Quantos são sacerdotes? Diga: eu sou responsável pelo diagnóstico do que eu estou vivendo. Se nós não entendemos que se nós temos sintomas de morte e não nos arrependemos do pecado, o resultado será morte. Se nós tivermos um diagnóstico errado, e o diabo nos leva muitas vezes a um engano, e o diabo, como enganou Adão e Eva, eles tentaram colocar a culpa em tudo, menos em si mesmo. A culpa é da mulher, a culpa é do Adão. Davi, ele passou por um processo de pecado, mas quando Deus envia o profeta, ele sabia que ele estava cheirando morte, porque ele dizia: enquanto eu me calei, os meus ossos secaram. Davi começa a sentir o cheiro de morte na sua vida, sentir os sintomas de morte no seu corpo, e ele diz: enquanto eu me calei, os meus ossos secaram, a tristeza entrou em meu coração, a angústia tomou conta do meu espírito.
E ele não disse, foi por causa da mulher, ou foi por causa do povo. Ele disse, Senhor, só eu errei, só eu pequei. E pelo diagnóstico certo, ele recebeu a libertação, recebeu a cura, e o Espírito de Deus não foi retirado dele. Amém? Amém. Quantos querem fazer um diagnóstico certo? Amém. O diagnóstico do povo de Israel foi exatamente pensar que a presença de Deus era apenas um amuleto. É como se fosse um amuleto. Muitas pessoas tomam a Santa Ceia como se fosse um amuleto. Não, a Santa Ceia é participar do corpo e do sangue de Cristo. Não é um amuleto. Ah, hoje eu estou em pecado, eu não vou participar. Hoje eu nem vou na igreja, porque eu estou em pecado. A palavra de Deus nos diz o seguinte: se há algo em tua vida contra o teu irmão, antes de trazer a oferta, vai lá e se conserte com teu irmão. Então há diagnósticos que nós temos que fazer. Como eu estou agindo, como eu estou pensando, como eu devo caminhar, como eu devo fazer. Tirar os amuletos da nossa vida. Ah, o sangue de Jesus. Não. Se você não tiver em aliança, o sangue de Jesus não pode fazer nada na sua vida. Se você não tiver comendo a carne e bebendo o sangue de Cristo, a tua casa cairá. O inimigo virá contra você e vai ter vitória contra você. Se não houver arrependimento dos nossos erros, se não tiver uma mudança, nós cairemos na mão do inimigo. Eli e a sua casa teve toda a oportunidade de mudar. Ali estavam os seus filhos. Eles teriam a oportunidade de serem corrigidos, não foram corrigidos. E a sua nora, no momento que dá abertura a uma nova geração, ela diz: essa geração é a geração que não tem a presença de Deus. Uma nova geração é sempre para trazer esperança. Uma nova geração é sempre para trazer algo novo sobre a terra. Mas houve um decreto sobre aquela vida dizendo: e acabou, foi-se a glória de Deus. E os filisteus levaram a arca embora e a meteram na casa de Dagom. Porém a presença de Deus traz juízo aos ídolos. Os filisteus também, fazendo um diagnóstico errado da arca do Senhor, da arca do concerto, pegaram a arca do concerto, sabendo que o Deus de Israel era um Deus poderoso. Eles temiam o Deus de Israel, mas eles pegaram a arca do concerto e colocaram junto com seus ídolos. Um diagnóstico errado. Não entenderam que isso aqui não é um ídolo. Não entenderam que isso aqui não é mais um Deus qualquer. Não entenderam que levando a arca, levando a presença de Deus, não poderia colocar a presença de Deus num lugar contaminado. Diga: a presença de Deus não permanece num lugar contaminado. A presença de Deus não permanece numa casa onde há espaço para ídolos. E nós temos que fazer esse diagnóstico. Será que a casa, que é o meu corpo, é só Deus que vai habitar? Ou eu estou querendo colocar a presença de Deus com outros ídolos? Ou será que eu estou querendo colocar a presença de Deus num lugar imundo, onde a idolatria opera, onde a imundícia opera, onde a prostituição opera? Diga: o diagnóstico. Eu tenho que olhar para mim mesmo e pedir para que o Espírito de Deus faça limpeza no meu coração. Ninguém desonra a Deus. Ninguém rouba a honra que é de Deus. Não há ídolo que possa tomar o lugar de Deus. Deus está acima de qualquer Deus desta terra, de qualquer ídolo desta terra. Deus está acima de qualquer cantor, de qualquer pregador. Houve uma feira aqui em São Paulo esses dias, que às vezes nós imaginamos se nós estamos no meio de um povo evangélico ou de um povo que não sabe nem quem mais é o seu Deus.
Quando chega ali um cantor, que o seu ônibus tem a sua face todinha no ônibus, é uma multidão de mulheres correndo atrás desse cantor e gritando o nome dele. Esquece que a honra e a glória pertencem ao Senhor. Deus não divide a sua glória com ninguém. O diagnóstico que nós estamos fazendo da obra de Deus hoje na terra precisa ser repensado, precisa ser analisado. A quem nós estamos servindo? A quem nós estamos imitando? A quem nós estamos imitando? E os povos que venceram Israel, o povo que venceu, os filisteus venceram Israel, levaram a arca. E a arca não pode, a presença de Deus não pode ser tratada de qualquer maneira. E ao invés de ela trazer bênção para eles, começou a trazer tumores, começou a trazer apreensão. 7 meses eles ficaram com a presença de Deus e não tiraram nenhum proveito. Diga: quando eu não conheço a presença de Deus, ao invés de ser bênção, passa a ser maldição. E eles tiveram tantos problemas que eles reuniram os seus sábios, e os seus sábios falaram: vamos devolver. Por cada cidade que eles passavam, vinha a maldição, vinha tumores, hemorroidas. E eles não aguentavam mais a presença de Deus, porque eles achavam que a presença de Deus era mais um Deus qualquer, que o Deus de Israel era um Deus feito de barro, ou de ouro, ou de madeira. Diga: o nosso Deus é um Deus vivo, é um Deus que Ele cobra a sua adoração, é um Deus que quer o melhor, é um Deus que não aceita restos, é um Deus que não quer ser colocado em segundo plano, é um Deus que Ele quer e vai te dar o melhor, mas Ele quer o seu melhor também. Ele quer que você o tenha em primeiro lugar. E a arca volta e fica 20 anos na casa de Abinadab. E Davi é ungido rei. Nesse tempo, Davi é ungido rei. E Davi sabia da presença de Deus. Davi era um homem que servia a Deus. Davi era um homem que conhecia Deus. E ele coloca em seu coração e buscar a arca e trazer a arca para Jerusalém. Davi, ele começa a fazer um trabalho. Davi estava bem intencionado. Davi era um homem de boas intenções, porém equivocado. Há muitas pessoas na igreja de boas intenções. Há muitos pastores de boa intenção, mas equivocados. Há muitas coisas erradas que vão bem no começo e nós nos enganamos. Nada que é de Deus começa com mentiras. Nada que é de Deus começa com calúnias. Há coisas que no começo parece até que estão certo, que estão bem. E Davi, ele vai buscar a arca do concerto. Davi era um homem que ele deveria e sabia e conhecia a ordem de Deus, como a arca deveria ser carregada, como a arca deveria ser transportada. E eu já dei uma mensagem aqui dizendo o que significa cada coisa. Esses 2 varões significam salvação através do nosso Senhor Jesus Cristo. Diga: não há salvação a não ser pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Essas 2 varas que Deus deu ordem para Moisés: coloque 2 varas e os levitas transportarão no seu ombro com as varas. Significa: Jesus é a nossa salvação. Se você quiser ter salvação por obras humanas, não vai alcançar. Se você quiser ter salvação pela sua sabedoria, não vai alcançar. Salvação só vem através do nosso Senhor Jesus Cristo. Ninguém transporta a arca sem Jesus Cristo. Amém? Diga: ninguém transporta a arca sem o nosso Senhor Jesus Cristo. E essas 2 varas significam salvação através do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas Davi, ele estava equivocado, ele estava bem intencionado. Ele diz: eu vou levar a arca para Jerusalém. E como os filisteus, que não conheciam a arca, e por isso a arca foi peso para eles, eles transportaram a arca num carro de boi. Eles pegaram um carro de boi e fizeram uma prova. Se o Deus de Israel é realmente Deus,
ele vai levar a arca de volta para Israel. E colocaram em cima do carro de boi, dirigido pelas vacas, sem homem nenhum dirigir as vacas. Eles falaram: se Deus de Israel é um Deus verdadeiro, as vacas serão guiadas por Deus e vai levar a arca de volta. Assim agiram os filisteus. E quando Davi coloca em seu coração que deveria levar a arca de novo, ele não busca na palavra de Deus. E muitas pessoas querem trazer a presença de Deus para dentro da sua casa, sem consultar a palavra de Deus. Diga: para trazer a presença de Deus, é necessário examinar as Escrituras. Hoje há uma facilidade muito grande da gente ouvir alguém falar: ah, fulano falou isso, ciclano falou aquilo, eu acho que é desse jeito, eu acho que é daquele outro jeito. Diga: não interessa o que você acha, não interessa o que eu acho, interessa o que Deus determinou na sua palavra. Nós temos preguiça de examinar a palavra de Deus. Às vezes há pessoas bem intencionadas, mas equivocadas. E as pessoas equivocadas vão te dar um diagnóstico errado da sua situação. Há pessoas bem intencionadas. Davi era um homem bem intencionado, porém equivocado. E ele pega um carro de boi e vai transportar a arca. Há muita gente dentro da igreja hoje imitando. Deus não precisa de imitadores. Paulo diz: seja meu imitador como eu sou de Cristo. Agora olha para a minha vida. Se eu estiver imitando a Cristo, seja meu imitador. Há muitos pastores que dizem: não olhe para mim, olhe para Jesus. Não, olhe para mim, porque a minha obrigação como sacerdote é seguir a Jesus. Quem é sacerdote? Diga: minha obrigação é ser como Cristo. E Davi, ao invés de vir na palavra, ele era rei agora. Ao invés de vir na palavra, saber o que Deus tinha ordenado, como a arca deveria ser carregada, ele começa a carregar em cima de um carro de boi. E começa a transportar, com alegria, com reverência. 2 Samuel capítulo 6, Davi traz a arca para Jerusalém. E tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel, em número de 30.000. E levantou-se Davi e partiu com todo o povo que tinha consigo de Baalá de Judá, para levarem dali para cima a arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta entre os querubins. E puseram a arca de Deus em um carro novo, e levaram da casa de Abinadab, que está em Geba, e Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam o carro de novo, levando-o da casa de Abinadab, que está em Geba, com a arca de Deus. Aiô ia diante da arca, e Davi e toda a casa de Israel alegravam-se perante o Senhor com toda a sorte de instrumentos de madeira, de faia, com harpas, com saltérios, com tamborins, com pandeiros e com símbolos. E chegando à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e segurou-a, porque os bois deixavam a pender. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta imprudência, e morreu ali junto à arca de Deus. Davi se contristou, porque o Senhor abrira rotura em Uzá, e chamou aquele lugar Pérez Uzá até o dia de hoje. E temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse: como virá a mim a arca do Senhor? Diga: diagnóstico errado. Davi se entristeceu, porque Deus puniu Uzá. Ninguém poderia tocar na arca, a não ser os levitas. Carro de boi não poderia transportar a arca. Isso quer dizer, não é por força humana. E o nome de Uzá significa força.
E Pérez significa quebrantamento. Então aquele lugar passou a se chamar quebrantamento da força. Diga, não é por força e não é por violência. A presença de Deus não é por força e não é por violência. E ali aqueles homens usaram um homem forte que se chama Uzá. E Uzá estava ali bem intencionado. Há muitas pessoas bem intencionadas, dizendo, eu tenho força, a arca não vai cair, eu seguro. Há muitas pessoas pensando, eu tenho muita inteligência, Deus não vai sair da minha vida, eu tenho muita inteligência. Não é por capacidade humana. Algumas outras pessoas podem pensar, eu tenho muito dinheiro, e pelo meu dinheiro a presença de Deus não sai. Não é por força humana, não é por força nem por violência, mas é pelo meu Espírito. É pelo meu Espírito. Davi era um homem bem intencionado. Ele fez tudo ao seu coração, parecia tudo certinho. Ele pegou uma carroça nova, ele colocou o povo com alegria, tocando, cantando. Ele sacrificou. Diga, melhor do que sacrifício é obedecer. É melhor obedecer do que sacrificar. Há muitas pessoas que preferem sacrificar do que obedecer. Mas é muito melhor obedecer. Qual é a vontade de Deus? O que Deus quer? O que Deus fala sobre isso? O que Deus fala para a minha vida? O que Deus quer que eu faça? Como que Deus quer que eu transporte a arca? Como que Deus quer que a minha vida seja, para que a sua presença esteja na minha vida? O meu corpo é o templo do Espírito Santo de Deus. O meu corpo é o templo da presença de Deus. Diga, não é de qualquer maneira. Não é com mentiras, não é com prostituição, não é com fofocas, não é com calúnias, não é com contendas. Tudo isso eu preciso retirar para que a presença de Deus permaneça na minha vida. Quantos querem a presença de Deus? Amém. Diga à pessoa que está do seu lado, faça o diagnóstico certo. Não é como eu penso, não é como eu quero. Tudo que Deus revelou aos seus profetas está escrito na Bíblia. Como eu fico sabendo da vontade de Deus? É procurando alguém? Não, é lendo a palavra de Deus. É lendo a palavra de Deus. Lendo, entendendo, recebendo uma palavra profética, uma palavra de sabedoria, uma palavra de entendimento. Davi ignorou a ordem de Deus. Davi simplesmente não leu o que estava escrito. Ele deveria ter o conhecimento da palavra de Deus. E Davi ficou triste porque o Senhor abriu rotura, o Senhor abriu um buraco, e ele tem um diagnóstico errado. Por que o Senhor fez isso? Como eu vou carregar a arca de Deus? Deus é um Deus com juízo muito rápido. Qualquer coisinha que eu fizer, Ele vem contra mim. Ele temeu, ele tremeu, e ele abre mão da presença de Deus. Há muitas pessoas que não fazem um diagnóstico na sua vida e abrem mão da presença de Deus e preferem ficar no pecado. Há muitas pessoas que não fazem um diagnóstico de quem está errado. Se a minha vida está errada, ou eu estou errado, ou Deus está errado. Você já se perguntou isso? Quantas vezes você falou que Deus está errado? Diagnóstico errado. Ó Deus, por que o Senhor faz isso comigo? Por que o Senhor permite isso? Deus, Ele não faz acepção de pessoas. Ele quer abençoar você, quer abençoar o irmão, quer abençoar a mim. Deus não fica escolhendo um a um. Deus não faz acepção de pessoas. Deus quer abençoar. Jesus morreu na cruz do Calvário para que todos fôssemos salvos. Mas um diagnóstico errado nós fazemos achando que Deus ama mais o João do que o Pedro, que Deus ama mais o José do que o Walter, do que o Gerson. Não, é o diagnóstico errado. E Davi fez um diagnóstico errado. Por que Deus fez isso? Eu era um homem cheio de boas intenções, eu fiz um carro novo, animais que ninguém tinha montado, trouxe os músicos, sacrifiquei. Você pode estar fazendo o seu melhor,
mas não é o melhor que Deus quer. Não é isso que Deus está te pedindo. Por acaso eu te pedirei o quê? Sacrifícios? Deus não está te pedindo sacrifícios. Davi, entendendo as coisas, ele disse: se Deus pedisse a mim rios de azeite, eu entregaria a Ele. Se Deus pedisse o meu dinheiro, eu entregaria todo o reino, porque é dele. Mas Deus não pede isso. Deus pede um coração contrito, um coração quebrantado. Deus está te olhando e querendo saber se há arrependimento. Arrependimento. Deus quer trabalhar, Deus quer mudar. Deus não tem alegria na sua derrota, mas o seu diagnóstico está te levando a um erro, a tomar remédios errados. Tem pessoas que tomam tantos remédios que no final ele não tem mais uma doença, ele tem 2 ou 3. Há pessoas que comem em tanto lugar que no final não tem cura, ele está empazinado. Tem pessoas que saem como louco procurando uma solução, e ouve aqui, ouve lá, ouve não sei aonde, e vai para lá e vai para cá. Ouve a palavra de Deus, creia nos profetas e sereis prosperados. Essa palavra o Senhor tem nos dado esse mês, tem ficado na nossa boca durante esse mês. E Davi abriu mão da arca do Senhor, porque Davi no seu coração disse: por que Deus fez isso? Davi ficou frustrado, porque ele disse: eu fiz o melhor, eu contratei os melhores cantores, eu contratei os melhores instrumentistas, eu fiz o melhor carro. Quantas pessoas frustradas tem dentro da igreja? Quantos líderes frustrados tem dentro da igreja? Já fiz tudo. Tudo que tem aqui é porque eu fiz. E Deus fala: eu assopro e não recebo. A tua oferta me cheira mal. A sua celebração me cheira mal. E quantas pessoas frustradas estão dentro das igrejas, porque acham que Deus está errado. Quantas pessoas não conseguem uma cura de alma, porque acha que os outros são errados. Mas no momento que tiver a oração de Davi: Senhor, enquanto eu me calei, os meus ossos secaram. Este ano passado foi um ano que Deus me peneirou de uma maneira tremenda. Só as pessoas que estão muito próximas de mim souberam que eu passei esse ano passado, entrando para esse ano. Os meus motivos de oração, os 40 dias de oração que eu fiz nesse lugar, qual era o motivo. Nós tínhamos recebido uma palavra contra a nossa casa, que haveria esterilidade. Uma palavra horrível contra a nossa casa, e aquilo me levou ao desespero. Um dia, o meu filho mais novo, ele já estava entrando em crise. Ele ficou 3 dias completamente isolado de todo mundo, não queria falar com ninguém, não queria saber de ninguém, se trancou na sua casa, ele e a sua esposa, e jogando a culpa em todo mundo. E a palavra, eu mandei chamá-los em casa, sentei na mesa, e eles me falaram: pai, eu não aceito. Quantas mulheres loucas têm filho, por que eu não tenho? Por que Deus faz isso com a gente? Era o diagnóstico louco. Pai, que Deus é esse? Tem mulheres que jogam criança, e naqueles dias parecia uma coisa horrível. Mulheres jogaram criança no lago, jogaram criança no lixo. E ele entrou numa crise terrível de depressão. E ali, eu sentei com eles e falei: não, o diagnóstico está errado. Deus é um Deus misericordioso. Deus muda toda e qualquer situação. O diagnóstico que nós estamos tendo é errado. Ainda que os médicos falaram isso, em nome de Jesus eu não aceito. E falei: eu vou ungir vocês aqui agora, eu vou orar por vocês, e Deus vai mudar essa situação. Você crê? Eu poderia ter aceitado aquilo, seria algo simples de aceitar. Deus é um Deus louco. Ele dá filho para mulheres que não querem. Eu que quero, eu que desejo e não tenho. Disse: não, se há uma enfermidade, eu conheço um Deus que muda toda e qualquer situação. Se há uma situação de derrota, eu creio num Deus que muda a derrota em vitória. Se há um ataque maligno, o Deus que eu creio põe o diabo para correr. E ali entrei em oração com ele e falei: Deus vai mudar essa situação. E mudei ao coração dele dizendo: Deus não é culpado. Deus não é culpado.
Deus ouve a nossa oração. Entrei num processo de oração. Vinha 6 horas da manhã aqui para o culto, para a igreja, e orava, e buscava, fiz votos, e o Senhor mudou a situação. Porque o meu diagnóstico não foi de aceitar a derrota, mas foi crer que Deus muda toda e qualquer situação. Hoje, graças a Deus, a minha casa tem 3 netas lindas, né? 3, todas parecidas com o vô, até a japonesa. Porque Deus muda toda e qualquer situação. Não importa a situação que você esteja, diga: o meu Deus é maior do que qualquer problema, de qualquer necessidade. O Deus que eu creio muda toda e qualquer situação. E Davi, na sua ignorância, porque ele era um homem como nós, sujeito às mesmas coisas, ele fez ali um diagnóstico errado. Por que Deus fez isso? É porque Deus não depende da força do homem. Diga: Deus não depende da força do homem. Mas ele colocou Uzá, um homem forte, um homem bonito, para transportar a arca de Deus no lugar errado. Às vezes nós trazemos artista para cima do púlpito, pensando que Deus se agrada do artista. Se for um homem de Deus, Deus vai recebê-lo. Mas se for apenas para apresentação, esqueça. Deus não se agrada de homens que querem a sua glória. Mas ali estava aquele homem, talvez todo pomposo, com a honra que Davi tinha dado a ele. E quando os animais tropeçam, a arca vai cair, ele coloca a sua mão, a sua força, e Deus fulmina ele ali na hora. E aquele lugar se chamou Pérez Uzá, quebrantamento da força. Diga: nesta noite, Deus pode quebrantar a minha própria força. Eu declaro nesta noite que eu sou dependente de Deus. Eu preciso da misericórdia de Deus. Eu creio na atuação de Deus. Não é da maneira que eu quero, não é da maneira que eu penso, mas é como Deus determina. Eu sou teu servo, Senhor. Eu sou teu servo, Senhor. Davi ficou triste, porque o Senhor abriu uma rotura e teve um diagnóstico errado. Há muitas pessoas tristes dentro da igreja, porque tem um diagnóstico errado. Ah, é meu pai, é minha mãe, é meu irmão, é meu tio, é o meu pastor. A palavra de Deus diz: ainda que teu pai ou tua mãe te abandonasse, eu não te abandonarei. O Senhor é por você. Mas você tem um diagnóstico errado. Ninguém gosta de mim. Diagnóstico errado. Jesus deu a sua vida na cruz do Calvário por você. Você é uma pessoa especial. Ninguém é melhor do que você. Você é a semelhança do Deus vivo. E Davi, ele teve medo da arca. E ele pegou a arca e deu ordem: levem a casa de Obed-edom. Deixa lá, na casa de Obed-edom. E eu tive o privilégio de estar na casa de Obed-edom. E eu não senti a presença de Deus em Israel como eu senti na casa de Obed-edom. Essa palavra o Senhor me deu em 2005, na casa de Obed-edom. Até hoje, fazia 11 meses que não chovia, choveu na casa de Obed-edom. Diga: porque a presença do Senhor foi recebida na casa de Obed-edom. E o nosso Deus é um Deus de geração a geração. Você está quebrando maldições familiares. Diga: eu, por transportar a arca de Deus, por transportar a presença de Deus, estou quebrando centenas de anos de maldição na minha família. A partir da minha vida, a minha casa será abençoada. E Obed-edom, um homem simples talvez, recebeu a arca. Mas ele recebeu a arca com reverência, sem pompa, mas com reverência. Provavelmente ele não tinha cantores, provavelmente ele não tinha instrumentistas, provavelmente ele não tinha um carro novo, provavelmente ele não tinha nenhum lugar especial para a arca, porque foi surpresa. O que nós vamos fazer com a arca? Vamos procurar um lugar.
E Cristo vem na sua vida desse jeito. Talvez você não esteja preparado para receber Jesus, mas Ele está batendo na tua porta e diz: eu quero entrar, eu quero ficar na tua casa. Ah, mas eu sou um homem pecador. Onde entra a presença de Deus, a limpeza, a purificação, toda a maldição sai quando chega a presença de Deus. E Obed-Edom, ele não conhecia muitas coisas, mas ele abre a sua casa e recebe com reverência a arca de Deus. Ele abre a sua casa e recebe com humildade a presença de Deus. Ele abre a sua casa e com esperanças ele recebe a arca, porque ele sabia que aonde a arca fosse recebida, poderia haver bênção, poderia haver multiplicação, poderia haver cura. Ele faz o diagnóstico certo: Deus escolheu a minha casa, Deus escolheu a minha casa. E ele começa a preparar o melhor lugar, ainda que era um lugar humilde. Ele diz: vamos preparar o melhor lugar. Ainda que era uma casa que não tinha muita pompa, ele diz: vamos pôr a arca de Deus no lugar mais protegido. Ainda que não tivesse ali cantores, ali que não tivesse instrumentista, ele recebe a arca de Deus e reverencia a presença de Deus. E cheio de esperança, crendo que fazia a vontade de Deus, crendo que Deus tinha escolhido a sua casa para estabelecer a arca. Diga: Deus escolheu a minha vida para colocar a sua presença. Eu vou limpar a minha casa, eu vou tirar todos os demônios em nome de Jesus. Palavras de mentira, contendas, maledicência, tudo isso sai, porque a presença de Deus escolheu a minha vida para habitar. Deus escolheu a tua casa para habitar. Deus escolheu você no meio de pessoas tão honrosas que tem no país. Deus escolheu você. Deus não está procurando homens cheios de pompa. Deus está procurando um coração que o receba. E Obed-Edom sabia que a presença de Deus não ficaria muito tempo na sua casa, era algo passageiro, e ele tinha que aproveitar. Há pessoas que pensam que vão ficar para a semente. Há pessoas que pensam que vão viver muitos e muitos anos. A Bíblia diz que passou de 70 anos é enfado e canseira, né? Enfado e canseira. Obed-Edom, ele sabia que ele tinha que aproveitar aqueles momentos. Há muitos jovens hoje dizendo: não, deixa para outro dia. Senhor, volte daqui uns dias, eu sou muito novo ainda, preciso aproveitar minha vida. Mas Obed-Edom entendia que os dias que a presença de Deus ia ficar na casa dele eram poucos dias, mas ele tira proveito de cada segundo. E no versículo 12 diz: então avisaram a Davi dizendo: abençoou o Senhor a casa de Obed-Edom, tudo quanto tem, por amor da arca. Davi recebe a notícia: olha, a arca se tornou bênção na casa de Obed-Edom. Os teus vizinhos vão receber essa notícia. A casa dela virou bênção por amor à presença de Deus. Mas não era uma pessoa que xingava, que gritava, que estava em contenda, que estava em adultério. Era. Mas quando entrou a presença de Deus, tudo mudou. Tudo mudou. Apenas 3 meses a arca ficou na casa de Obed-Edom, mas gerações foram abençoadas. Depois de Obed-Edom, toda a sua casa foi abençoada. E eu sou testemunha que a bênção de Deus está naquele lugar até hoje. É um lugar bonito, onde sentimos a presença de Deus, onde se prega Jesus, onde se fala o nome de Jesus. Por amor à arca, tudo foi abençoado. Foi pois Davi trouxe a arca de Deus para cima da casa, e Obed-Edom a cidade de Davi com alegria. Aí Davi começa a mudar o seu diagnóstico. O problema não é Deus, o problema é como eu estava transportando a arca. O problema era como eu estava recebendo a arca. E Davi agora faz tudo certo, e Deus se alegra e abençoa.
1 Crônicas vai falar da família de Obed-edom. 1 Crônicas capítulo 26, no versículo 8. Todos esses foram dos filhos de Obed-edom, ele, seus filhos e seus irmãos, homens valentes de força para o ministério, por todos 62. Diga: Deus estende a sua bênção de geração a geração. Se você transportar a presença de Deus nessa noite, os seus filhos serão abençoados, os seus irmãos serão abençoados, a sua mãe será abençoada, o seu tio será abençoado, porque um Deus que nós servimos é um Deus que estende as suas bênçãos de geração a geração. Você crê? Diga: eu recebo a presença de Deus na minha vida. Por 3 meses, esses dias eu profetizei, serão os 3 melhores meses deste ano. Quem crê? Serão os 3 melhores meses deste ano. Deus vai fazer algo tremendo nesse lugar. Deus vai mudar situações, porque Deus traz um entendimento da sua presença. Deus traz um entendimento de como devemos servir a Deus. Deus traz um entendimento que temos que sair da mentira, da fofoca, do adultério. Temos que preparar o nosso coração, ainda que seja humilde e pequeno, para receber a presença de Deus. Deus quer fazer morada na sua vida. Deus não mora em 4 paredes. Deus não mora dentro de igreja. Deus mora dentro do seu coração. E se você abrir a sua casa, Deus vai fazer maravilhas. O Senhor nos falou esse dia e me deu um projeto para esses 3 meses. Durante 3 meses eu vou visitar famílias, empresas, comércios. Se você abrir a sua casa um dia por mês, eu estarei lá para abençoar a sua casa. Serão 3 meses que haverá uma equipe aqui que vai lá na sua casa, vai orar e vai determinar a bênção, e a bênção virá sobre a sua casa, sobre o seu negócio. Deus vai fazer mudanças. Você crê? Haverá homens, sacerdotes de Deus, em jejum e oração, e nós vamos atender o seu pedido. A casa que se abrir não será células, será um dia no mês. Você vai abrir a sua casa. Um dia no mês de outubro, um dia no mês de novembro e um dia no mês de dezembro. Nós iremos, se for um comércio, nós vamos lá e vamos ungir, vamos abençoar. Se for uma indústria, nós vamos lá, vamos ungir e abençoar. Se for uma casa, nós vamos lá ungir e abençoar. Deus quer fazer grandes maravilhas no nosso meio. Você crê? Diga: eu abro o meu coração para te receber. Eu creio na tua bênção. Como o Senhor abençoou a casa de Obed-edom em 3 meses, esses 3 meses será tempo de abundância, de prosperidade, tempo de cura, tempo de libertação. Você crê?